do Rio de Janeiro, porque evitou a liderança do rival, evitou também uma crise maior depois da eliminação e, além disso, está com foco voltado para a Libertadores. O Flamengo tentou aproveitar o Palmeiras misto. Bastava uma vitória simples para voltar ao topo. Pressionou, usou a força da torcida e até saiu na frente. Arrascaeta, mas cedeu o empate. Terceiro jogo sem vitória, terceira vez em que o gosto amargo chega em um gol sofrido em jogada aérea. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio, porque os adversários também têm qualidade. Só tem valor se vencer. Então o desempenho não vale. Vale sim, para o técnico vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. E que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também. E assumir essa responsabilidade. O rubro-negro ainda teve as perdas de Everton, Cebolinha e Vinha por lesões. Vão passar por cirurgias e provavelmente perder a temporada. Abel Ferreira, diante de tudo que viu e sentiu, reclamou, principalmente do VAR. Não acredito nem confio nas linhas do VAR, não acredito nem confio nas televisões. A tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. Enquanto não fizerem aquilo que tem que ser feito para que a verdade esportiva venha ao de cima, eu não acredito em nada daquilo que eu vejo. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Fica, para mim, pessoalmente, uma sensação de 2 pontos perdidos. A maratona entre Flamengo e Palmeiras chegou ao fim, mas segue tudo em aberto. Futebol tem dessas. Tirar o doce da liderança da boca do rival, por vezes, é muito saboroso, mesmo com um empate. Pedro Henrique Torre nos contando a história deste empate entre Flamengo e Palmeiras, e a classificação do Campeonato Brasileiro está assim, ó. Botafogo na liderança, seguido de Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Vasco. Vira a página, 11ª colocação para Red Bull Bragantino, depois Juventude, Grêmio, Criciúma, Internacional e Vitória. E a turma da zona do rebaixamento, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. E os números aí deste confronto entre Flamengo e Palmeiras, 1-1, a gente teve na posse de bola 51,5% contra 48,5%, 11-9 em finalizações, 7-7 em finalizações certas, 3 grandes chances contra 1, ações na área rival 15-10 e posses recuperadas 39-43. E o Renato Rodrigues traz análise pra gente deste jogo, Rê. O que temos aí hoje, hein? Na verdade, a gente vai falar do gol do Palmeiras, porque a gente viu muita crítica ao Flamengo, sofre muito com bola aérea, com bola parada, mas é uma jogada bem atípica e a gente vai tentar explicar qual que era a ideia ali, quem errou, quem não errou. Acho que o fã de esportes é meio claro que o Vinha demora um pouco para sair, mas a gente vai mostrar como é coordenada essa bola do Flamengo para fazer esse tipo de trabalho. O Tite gosta muito de trabalhar nesse sentido, de a linha sair rápido. Mas vamos olhar primeiro a questão da abordagem no escanteio. Quando a gente fala de escanteio, é o momento de bola parada. Por que a gente tem que separar sempre a bola aérea de bola parada? Porque a bola aérea, ela pode ser... A bola parada pode ser aérea, pode não ser. Pode ser uma bola curta, trabalhar a bola no chão, uma bola rasteira. A questão da bola parada, por que a gente coloca a bola parada como um momento diferente do jogo? Porque é o momento que você para e se organiza para essa jogada especificamente. É como se fosse uma jogada de ataque e de defesa no futebol americano, por exemplo, na NFL que você assiste aqui. Você para, cria uma estratégia, a partir do momento que você apita, você vai e executa essa estratégia. É diferente do jogo rolando com bola rolando. Então a gente vê o Flamengo marcando de forma mista, que é muito o jeito que o Tite gosta de marcar. O que você faz? Você marca por zona. Como é que é marcar por zona? Cada um pega o seu espaço e você deixa alguns jogadores individualmente. Nesse caso aqui não é nem individual. Aqui o Tite até gosta dessa palavra, ele gosta de usar esses jogadores que fazem o papel de bloquear a corrida dos jogadores adversários de escudeiro, que são os bloqueios. São jogadores que fazem tipo ali uma muralha para não deixar os jogadores que estão mais atrás correrem. Então a gente tem quase praticamente todo zonal a marcação do Flamengo. O Flamengo gosta de marcar assim.
Jogador da primeira trave, da bola rápida, jogador da segunda. Esse daqui, se for dobrar junto com esse, vai fazer ali a dobra com um escanteio curto. Então, ao meu ver, tem muita gente falando a bola parada do Flamengo. A bola parada do Flamengo tem funcionado. Se a gente for ver, o Palmeiras teve 2 gols anulados nos últimos 2 confrontos, da linha trabalhando bem, trabalhando certo, só na hora da batida. E aqui nesse lance, a gente até vê o Flamengo ganhando a disputa. Ganhou a disputa, para ganhar a disputa tem que ser agressivo, além da organização, tem que ser agressivo. O que acontece é, no rebote, você não tem nenhum rebote muito perto do jogador do Palmeiras para conseguir pelo menos pressionar. E principalmente, ó, no momento que a bola é negativa e ela vem para trás, essa bola tá vindo para trás. A linha tem que sair todo mundo junto. E olha o posicionamento do corpo dos jogadores do Flamengo, da maioria, tirando esse aqui, que esse não saiu. A maioria tá fazendo um movimento, ó, de saída, parou a bola no pé do jogador, a linha automaticamente tem que parar. Olha o posicionamento do corpo dos jogadores, está correto, que é a corrida lateral, para no momento que você precisar também voltar para trás, você tá voltando. O Vinha, ele acaba se enroscando um pouco ali aqui com o Luigi, e ele demora para fazer essa volta. Ele é o último a voltar. E quem que dá condição pro Rony aqui é exatamente o Vinha. Então, nesse momento que a linha sai, tem que sair todo mundo. É o tipo de coisa que, se não fizer todo mundo, dá ruim. E aí o que aconteceu? Não saiu todo mundo, ele deu condição, e aí depois ele chega até atrasado, porque ele também saiu na hora errada e volta na hora errada, e aí acontece o gol, uma defesaça do Rossi. Aqui é legal pra gente mostrar, ó, exatamente isso. Se o Vinha tá, vamos dizer assim, alinhado aqui, se eu não me engano é o Alan aqui. Se ele tá junto com o Alan, que também demorou um pouco pra sair, ó, tava todo mundo do Palmeiras impedido, todo mundo. Então a desatenção de um jogador, de uma jogada que é trabalhada, isso aqui não é aleatório, isso não acontece, é porque é assim que se faz, não. Tem treinadores que gostam de trabalhar assim, tem treinadores que não. E a jogada, normalmente, ela dá certo porque você sai todo mundo. O Vinha não saiu, acabou dando condição aqui, aí o Luigi vai pegar o rebote do Rossi, deixa até de novo, né? A defesa do Rossi é muito boa nesse lance. Mas foi isso, acabou custando. Eu não vejo um problema na bola parada do Flamengo. Acho que aqui foi uma desatenção de um jogador que você vai corrigir. Eu tenho certeza que esse lance vai ficar passando nos monitores do CT do Flamengo, muitas vezes conhecendo o seu Adenor, ele vai ficar enchendo o saco com isso daí. Adenor vai gastar a fita com este lance para a turma pegar direitinho. Do Renato, a gente vai para Renata. Renata Ruel falando também de arbitragem nesta partida de ontem. Olá a todos, olá fã de esporte. Nós temos aí a polêmica no jogo Flamengo e Palmeiras, a não expulsão do Pulgar. Para mim, no primeiro momento, o Richard Rios faz falta no Pulgar, porque o Pulgar tinha posse de bola, dá um tapa na frente e é impedido de prosseguir, porque o Richard Rios só vem no corpo dele, se colocando no caminho dele, e isso, pela regra 12, é bloquear o adversário, é infração. Mas na sequência da jogada, o Pulgar tem um movimento adicional com gatilho com o braço esquerdo no rosto do Richard Rios. E isso, pela regra 12, também caracteriza conduta violenta. É quando você atinge o rosto do adversário, cabeça, com o braço ou a mão, com um movimento adicional, e isso é cartão vermelho. Então, para mim, deveria ter sido marcada a falta do Richard Rios no Pulgar e o Pulgar ter sido expulso por atingir o Richard Rios no rosto, caracterizando conduta violenta. Para mim, errou a arbitragem aí no campo e errou a arbitragem no VAR e não sugerir a revisão para o Wilton Pereira Sampaio. Valeu, Rê. Obrigada. Trazendo também a análise de arbitragem aí pra gente. Donk, um confronto que, óbvio, a gente discutiu ao longo da semana. O quanto era importante, pensando em tabela, em classificação de brasileiro, mas também o compromisso dos dois nesse meio de semana de Libertadores, né? Então, já dá pra gente projetar um pouquinho em cima do que foi esse Flamengo e Palmeiras, o meio de semana? E até pela questão anímica do que representa. É a grande rivalidade do futebol brasileiro dos últimos anos. E assim, a gente passou dessa sequência de 3 jogos de muito equilíbrio, a meu ver. Porque o primeiro, um domínio gigantesco do Flamengo. O segundo, um domínio não tão grande, mas do Palmeiras. Então, 1-1, cada um foi melhor. E essa
um pouco equilibrada. O Flamengo, para mim, foi superior, acho que teve a intensidade que é tão importante para esse time sobrar tecnicamente, já que ele é muito forte, fez um grande primeiro tempo. O Everton sai como um dos grandes nomes da partida, muito pelo que fez no primeiro tempo, só que no segundo, já na volta do intervalo, o Palmeiras tem foram 3 finalizações com coisa de 4 minutos, o Flamengo até equilibra em boa parte, mas o Palmeiras, considerando que tinha um time bem mais desfigurado do que é o padrão, eu vejo ele até saindo beneficiado pelo empate, considerando o contexto, de ter poupado tantos jogadores diante de um Flamengo jogando em casa, que fez um grande primeiro tempo. Para mim, ainda que o Flamengo, de uma forma geral, acho que ele foi o time que mais criou na partida, considerando todo o contexto, para mim o Palmeiras sai muito mais fortalecido por conta da partida. Tem algumas coisas legais individuais, eu gostei do jogo do Maurício, talvez o melhor jogo desde que ele chegou pelo Palmeiras. O Giai também muito seguro. Do Flamengo, o Arrascaeta mais uma vez, não só pelo gol, uma grande partida. Foi um jogo bem legal de acompanhar, bem equilibrado, o Flamengo talvez criando um pouco mais, mas o Palmeiras com essa dificuldade por conta das peças que poupou, acaba saindo mais fortalecido por conta disso. O Flamengo tem o seu primeiro jogo contra o Bolívar nessas oitavas de Libertadores na próxima quinta-feira no Rio de Janeiro, faz o primeiro jogo em casa e com problemas aí para a sequência da temporada, né? A gente vai trazer os números do Everton Cebolinha em 18 jogos neste 2024 do Flamengo, sem contar até com os números do estadual. 2 gols marcados, 3 assistências, 2 vitórias garantidas com assistência, 77 dribles tentados e 33 dribles certos. E o Pedro Henrique Torre vai chegar aqui ao nosso Sport Center para atualizar a situação dele, também do Vinha, como segue o Flamengo aí para essa temporada com a turma lesionada. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço para todo mundo aí do estúdio. Pois é, foi um jogo pegado ontem no Maracanã, as duas equipes, enfim, jogando na mesma partida, né? Porque nos outros confrontos, cada um meio que abdicou do direito de jogar como visitante. Então, foi um confronto mais interessante ontem no Maracanã, 50 mil pessoas, e que deixou sequelas físicas para o Flamengo, né? O Flamengo vai ter que arcar aí com essas consequências agora, porque o Cebolinha, logo com 10, 11 minutos, caiu no chão, foi um lance sozinho mesmo no gramado do Maracanã, e aí ele teve, era uma suspeita de rompimento dos ligamentos do tendão de Aquiles esquerdo, uma situação mais grave, e aí depois ele foi para o hospital fazer exames, foi confirmado, só volta no ano que vem, o caso é cirúrgico. O Vinha, no segundo tempo, passou por um problema também bastante impactante, foi um choque ali, na verdade, de joelho, que deu uma virada no joelho, uma entorse com o Rômulo, uma disputa no meio de campo. Ele ainda tentou permanecer, ficou quase como um atacante, mas para fazer número não tinha a menor condição de ficar em pé. Aí o Vinha também saiu ali carregado, não tinha muita condição. Também foi passar por exames, a suspeita era de uma lesão ligamentar. Teve lesão confirmada, o Flamengo ainda quer saber exatamente a extensão de qual vai ser essa lesão, mas muito provavelmente só vai voltar no ano que vem, caso cirúrgico. Então, são 2 perdas, 2 desfalques muito grandes para o técnico Tite. E uma curiosidade é que o Flamengo poderia, antes da entrada do Vinha, até na substituição, obviamente, né, o Ayrton Lucas sofreu um choque, um corte no supercílio, caiu, até um tanto pareceu ali desacordado. O Flamengo não utilizou o protocolo por conta de concussão, e aí estava bem o Ayrton Lucas. Então o Ayrton Lucas, por não ter utilizado esse protocolo, o Flamengo entendeu que ele estava bem, o Flamengo não teve direito a mais uma substituição, por isso até nem substituiu o Vinha depois. Se ele tivesse utilizado esse protocolo em relação a Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas, por exemplo, estaria fora do jogo de quinta-feira, porque ele teria que ficar 5 dias fora das atividades. Então teria um mega problema o Tite, ficaria sem os seus 2 laterais pela esquerda, mas o Ayrton Lucas agora está liberado, a questão com o Vinha mesmo. Então preocupa sim. O Varela, que ficou fora do jogo por uma questão no quadril, em princípio o Flamengo está observando, acredita que não vai ser grande problema.
O De La Cruz saiu mais para um esgotamento mesmo, ele que tem aquela questão de um choque no joelho direito, mas jogou bem ontem, saiu mais por desgaste mesmo. Infelizmente, para o Flamengo, a gente torce até pela recuperação dos atletas, uma boa recuperação para ambos. O problema foi com Cebolinha e também com o Vinha. E um adendo só para terminar, Glaucia, já me estendi aqui. O Cebolinha, substituto natural, quem seria? Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique está suspenso para esse primeiro jogo contra o Bolívar na quinta-feira, porque foi expulso na última partida da fase de grupos contra o Milionários. Valeu, Pedro. Obrigada pelas informações. Aí, problemas para o Tite nesta sequência de temporada. 2 fora e ainda não pode contar nesse próximo jogo com o Bruno Henrique. Outra partida de Libertadores, enfrentamento brasileiro entre Botafogo e Palmeiras. O nosso assunto a partir de agora. Na tela aí pra gente a campanha das duas equipes. O Botafogo em 10 jogos venceu 5, empatou 3, perdeu 2, um aproveitamento de 60%. O Palmeiras em 6 partidas venceu 4 e empatou 2, um aproveitamento de 78%. Primeiro jogo no Newton Santos na quarta-feira, portanto com o mando do Botafogo, já com ingressos esgotados, inclusive esse jogo. A gente já vai trazer as informações do Botafogo, mas como a gente estava aí no Palmeiras já vindo nesse embalo da partida contra o Flamengo, a gente vai chamar primeiro a Duda Gonçalves trazendo as informações de Palmeiras para este confronto de Libertadores. Dudinha, seja bem-vinda, um beijo para você. Ei, Glaucia, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. O Palmeiras já está de volta aqui a São Paulo, onde inicia a preparação agora para o confronto diante do Botafogo na próxima quarta-feira no Newton Santos. Sabe que precisa sair de lá com uma vantagem importante e já relembra, né, os confrontos que teve diante do Botafogo, principalmente no último mês, onde foi derrotado por 1-0. O time do técnico Abel Ferreira tem alguns problemas para essa partida. Ele já não pode contar com o Dudu, que sequer viajou para o jogo contra o Flamengo no final de semana, já ficou aqui mesmo na academia de futebol fazendo uma recuperação, sentiu dores na panturrilha, se lesionou no treinamento de sábado, então já é um desfalque importante para o Abel Ferreira. Além dele, o Abel ainda aguarda alguns retornos do departamento médico, algumas situações, como a de Felipe Anderson, um trauma no olho no jogo contra o Flamengo na semana passada na Copa do Brasil, e Mike, que também sente dores na panturrilha, são 2 jogadores aguardados. Além deles, Estevão e também Zé Rafael ainda cumprem um cronograma específico de recuperação, né? Então, são ainda dúvidas para essa partida de quarta-feira. Mas o Palmeiras já sabe que precisa vencer e voltar a vencer jogando fora de casa. O Palmeiras não vence fora de casa como visitante há 7 jogos. E apesar, né, de estar invicto nesta Libertadores, tem esse retrospecto negativo. 3 empates e 4 derrotas como visitantes nos últimos 2 meses, né? Prestes a completar 2 meses sem vencer como visitante. Na Libertadores, 100% de aproveitamento até o momento, em 6 jogos, 4 vitórias e apenas 2 empates, mas sabe que tem um adversário bem difícil pela frente, o Botafogo, então também força total e moral também recuperada para esta partida, né? Apesar desse momento delicado, o Abel Ferreira bem satisfeito com a arbitragem brasileira, o Palmeiras tendo que deixar tudo isso para trás se quiser sair com uma vantagem com resultado positivo nessas oitavas de Libertadores e voltar também com esse resultado aqui para São Paulo mais tranquilo, amigos. Valeu, Dudinha. Obrigada pelas informações. Vamos, como diria o nosso Cícero Melo, aquela ponte aérea esperta para o Rio de Janeiro, porque a Roberta Barroso já chega também com as informações do Botafogo para a gente falar deste confronto de quarta-feira de Libertadores. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, para todos os amigos desse Sport Center, para o Fã de Esporte. Muito frio aqui no Rio de Janeiro, Glaucia. Muito vento também. O Botafogo vem aí dessa derrota para o Juventude por 3-2. Foi eliminado recentemente da Copa do Brasil. Já tem essa decisão com o Palmeiras pela frente. Primeiro jogo das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Quarta-feira no Newton Santos. Na partida diante do Juventude, o Arthur Jorge optou por descansar alguns atletas por conta de desgaste físico mesmo. Então, o Marlon Freitas, Savarino, Igor Jesus, Gregory e o Bastos começaram no banco de reservas. Mas só o Bastos não entrou no decorrer da partida, porque o Arthur Jorge precisou ali reagir e deu certo quando ele colocou esses atletas em campo, mas o Botafogo não conseguiu sair com o empate e a questão defensiva foi muito falada depois dessa partida. Então, o Botafogo de olho nisso também
para esse jogo contra o Palmeiras. Lembrando, as duas equipes se enfrentaram já no Campeonato Brasileiro com vitória do Botafogo. Tiquinho Soares marcou o gol, ele está fora, 2 partidas com dores no joelho, fica a expectativa se ele já retorna também para esse compromisso. O Luiz Henrique suspenso diante do Juventude, volta então ao Botafogo e fica então essa expectativa. Eu vou trazer aqui a lista dos atletas, os 5 atletas que o Botafogo inscreveu para essa fase da Libertadores. Thiago Almada, a maior contratação da história do futebol brasileiro, Alain, Cuiabano, Matheus Martins e Igor Jesus. O Damian Soares ainda está inscrito, mas está treinando à parte. Ele alegou problemas pessoais para não viajar para o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, mas o Peñarol tinha interesse no jogador. O Botafogo ficou sabendo disso, né? Não gostou, só libera o atleta pagando a multa, mas ele então segue inscrito. E com isso o Peñarol não poderia contar com ele para essa fase de oitavas de final, só para as quartas de final, caso o Peñarol passe, mas o jogador, o Damian Soares, foi inclusive comunicado pelo técnico Arthur Jorge que não faz parte agora mais dos planos e por isso fazendo esse treino separadamente. Milton Santos com ingressos esgotados para esse jogo. Arthur Jorge foi perguntado sobre a expectativa para essa partida pela Conmebol Libertadores. Ele tirou um pouco. Salve, rapaziada! Chegando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Verdão Online. Quando tem notícia, quando tem informação diária do nosso Palmeiras, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero que, se você puder fortalecer, você deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos trocar ideia aí pra gente debater sobre esse assunto aí que foi mostrado no vídeo, tá certo? Da mídia, falando do nosso Verdão. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gordo e agradeço demais a sua atenção. Fui.